Bem ao contrário do que todo mundo pensa, não é só a pessoa que está com sobrepeso que está inflamada. O magro muitas vezes também se encontra inflamado pela falta de sono, pela má qualidade de sono. Nós não temos mais esse conhecimento e nós não respeitamos mais os processos. Olá, meu nome é Fernanda Jayada, eu sou idealizadora do canal Universo Ayurveda e a proposta é trazer um pouco do conhecimento milenar ayurvédico associada à nutrição moderna. Eu sou nutricionista de formação, terapeuta em Ayurveda, com formação aqui no Brasil e com especialização também, com cursos de extensão na Índia, e trago para vocês informações sobre esse universo tão sedutor, tão enriquecedor, que é o universo da saúde, da medicina, dessa medicina milenar indiana. E hoje a gente vai começar falando um pouco sobre os processos inflamatórios, sobre as inflamações crônicas. O que é uma inflamação crônica? É aquela inflamação que persiste, que você já tem há algum tempo e que você sente ela, seja numa sinusite, numa rinite, em processos como artrite, artrose, dores de cabeças frequentes, as cólicas menstruais, o excesso de menstruação também. O nosso corpo ele vai dando sinais para a gente de que ele está inflamado. Bem ao contrário do que todo mundo pensa, não é só a pessoa que está com sobrepeso que está inflamada. O magro muitas vezes também se encontra inflamado pela baixa absorção dos nutrientes, pela baixa ingesta de micro e de macronutrientes. Pode haver sim processos inflamatórios acontecendo. Então, lê do engano achar que pelas características físicas a gente consegue enxergar e determinar que uma pessoa está ou não inflamada. E os processos de inflamação, eles acontecem primeiramente oriundos, da nossa alimentação, pelos alimentos que nós ingerimos. Então, pelo excesso de carne, pelos ultraprocessados, pelo excesso dos lácteos, pelo excesso do consumo de leite, pelo excesso do açúcar, muitas vezes pelo excesso do glúten também, pelo excesso de comida, tanto pelo excesso de comida, quanto pela privação também de comida, de alimento. A gente pode ter quadros de inflamação crônica, tanto pela escassez quanto pelo excesso. A gente pode ter também processos crônicos, processos inflamatórios crônicos, agravados pelo não gerenciamento do estresse, pela falta de sono, pela má qualidade de sono, por uma vida agitada, atribulada, pelo sedentarismo ou também pelo excesso de atividade física. Então veja, de tudo que eu falei até agora, os excessos ou a escassez, eles nos levam a quadros inflamatórios. E eu listei aqui para vocês alguns fatores que nos levam à inflamação crônica. Eu vou ler aqui para vocês, são eles. Ter uma microbiota não nutrida. Então, não nutrir, não fornecer alimentos que contribuam para que nós tenhamos uma microbiota intestinal saudável, é sim uma fonte, uma raiz de processos inflamatórios crônicos. E o interessante é a gente estar sempre consumindo frutas, verduras e legumes frescos, principalmente frutas e verduras cruas. Eles são bastante benéficos para estar nutrindo a nossa microbiota. A evacuação também, ter cuidado e perceber se você é uma pessoa constipada ou não. E a constipação, ao contrário do que muita gente pensa, constipação não é só ter o intestino preso. Constipação é também quando você vai muitas vezes ao banheiro. Quando você vai poucas vezes ao banheiro, também é constipação. Quando você tem uma irregularidade intestinal, também é considerado um quadro de constipação. Então, perceber como é que está a sua microbiota,
perceber como está a sua função intestinal. Um outro fator bastante importante para não inflamação do organismo é o consumo de água. Nós somos 70% água, então o consumo de água, ele, não preciso nem falar muito, né, o quão essencial ele é. Um outro fator também para o gerenciamento e para a observação dos processos inflamatórios crônicos refere-se ao número grande de toxinas. E as toxinas nós ingerimos, aquilo que nós pensamos também pode virar alimento, substância tóxica para o nosso corpo. Então as nossas palavras, os nossos gestos, as nossas ações, aquilo que nós colocamos para dentro do nosso corpo através da boca, tudo isso é fonte de processo inflamatório. E ter uma boa higiene de sono, ter uma boa qualidade do sono, dormir sempre no mesmo horário, acordar sempre no mesmo horário, fazer uma preparação até chegar ao sono, porque a gente não desliga de uma hora para outra, né? Você não consegue estar em atividade às 8 horas da noite e às 9 horas eu estou deitada de olho fechado dormindo. Não é assim que acontece o processo. É um processo. Vinha conversando com uns amigos hoje ainda pela manhã sobre a palavra processo, né? O quanto nós esquecemos o real e profundo significado da palavra processo. Nós não temos mais esse conhecimento e nós não respeitamos mais os processos, tamanho a agilidade do mundo, né? Haja vista a agilidade do mundo. Então, realizar um processo antes de dormir, que é a chamada higiene do sono. É a preparação, é tomar um banho antes de dormir, para que haja um relaxamento. É se alimentar 3 a 4 horas antes de ir para a cama, para que quando você for para a cama já tenha acontecido um esvaziamento gástrico e o seu corpo utilize todas as funções, toda a energia para fazer a desintoxicação do organismo durante a noite. E assim deixar o organismo pronto, preparado, disposto para aquilo que efetivamente ele tem a fazer, o que a inteligência do corpo tem a fazer à noite. E não deixar o corpo sobrecarregado com alimentos a serem digeridos durante a noite. E dormir com o estômago cheio é sinal de pesadelos, é sinal de noite agitada, é sinal de demora para pegar no sono, é não favorecer um bom processo de desintoxicação do corpo. Então eu reforço aqui a importância desse olhar cuidadoso e amoroso do quanto é importante uma boa noite de sono e o quanto é importante também ir para a cama com o estômago vazio. E esse estômago vazio, ele acontece de 3 a 4 horas depois que a gente se alimenta. Por isso que eu sempre falo, os livros clássicos do Ayurveda trazem essa informação de que a gente cesse a alimentação o mais cedo possível, 6, 6 e meia, 7, 7 e meia, o mais tardar 8 horas, para que ocorra esse esvaziamento gástrico e para que você tenha um processo de desintoxicação durante a noite. Utilize o sono de uma forma inteligente. Uma outra questão também que eu trago é sobre a oxigenação sanguínea. Como que a gente traz oxigênio para o corpo? Através da atividade física, através do yoga, que é capaz de oxigenar todas as nossas células, todo o nosso corpo, é capaz de nutrir, é capaz de levar mais aporte sanguíneo a todo o nosso corpo. A atividade física também, o exercício, o movimento, o yoga, a caminhada, mesmo a corrida leve, a natação, a hidroginástica, seja lá qual for o movimento, ele é capaz de trazer maior oxigenação ao corpo. E o corpo estando mais oxigenado, ele vai estar mais vivo, vai estar mais ativo, ele vai estar mais preparado para realizar os processos de desintoxicação que o corpo tanto precisa e para que a inflamação crônica, aos poucos, ela vá diminuindo. Então veja, o que eu tenho, a ideia aqui é passar orientações de como a gente consegue aos poucos no dia a dia fazer escolhas que propiciem, que nos levem a processos de desinflamação do corpo, porque todos nós estamos com os corpos inflamados. Então a ideia é trazer o que eu posso fazer para desinflamar o meu corpo.
As alergias alimentares também, elas são bastante importantes para o processo de inflamação do corpo. Então, se você tem uma intolerância a glúten, a lactose, às oleaginosas, muitas pessoas têm intolerância às oleaginosas, aos amendoins também, né? Que entra aí no grupo das leguminosas, eles são todos alimentos pró-inflamatórios. Claro, a gente tem algumas oleaginosas que nos ajudam muito a nos livrar do processo inflamatório, né, das inflamações do corpo, como por exemplo a castanha do Pará, super rica em selênio e que ajuda e contribui muito para um processo de desinflamação do corpo. Então a ideia é trazer também, além da percepção daquilo que te inflama, daquilo que nos inflama, é trazer também algumas dicas de como nós podemos desinflamar o corpo através das nossas escolhas diárias. E aí eu incluía, como eu já falei, só vou reforçar, a atividade física, a ingesta de água adequada, o consumo de frutas, verduras e legumes, dos micronutrientes do nosso corpo. Como é que está o zinco? Como é que está o ferro? Como é que está a vitamina C? Como é que está a vitamina D? Como é que está o selênio? E tudo isso a gente consegue identificar através de um simples hemograma. A gente consegue identificar quais são as carências ou mesmo também quais são os excessos destes micronutrientes que podem contribuir para os processos de inflamação no corpo. Então essa é a ideia. Uma outra informação importante também, eu estou olhando aqui as minhas anotações, é a forma como você prepara a sua comida, né? De que forma você prepara internamente, né? É com prazer, é com alegria, é pensando nos aromas, nos sabores, nas combinações dos alimentos, é olhando para a composição do seu prato, se no seu prato tem leguminosas, se tem verduras, se tem cereais, qual é a composição desse prato, como é que você faz esse prato. Eu acho que a preparação do alimento, ele é de suma importância para a geração de saúde, né? Para trazer para a gente estados não inflamatórios. E uma outra coisa importante também que me vem à cabeça é como você faz, aonde você faz a sua comida. Você faz em panela de alumínio? Você faz em panela de ferro? Você faz em teflon riscado? Qual é a qualidade do instrumento que você usa para se alimentar? Então eu sempre reforço, sempre digo aos meus pacientes que panela de ferro é super interessante, panela de barro é super interessante, panela de inox de boa qualidade é super interessante, panela de vidro também bastante interessante, e deixar de lado as panelas de alumínio, né? E as panelas de teflon, principalmente teflon riscado, que é um material super fácil para riscar e que a gente acaba utilizando e não percebe o quanto isso pode ser prejudicial para a nossa saúde. Então essa foi uma ideia, um geral, para a gente entender um pouco o que no meu dia a dia contribui para os processos inflamatórios no corpo e quais são as escolhas que eu posso fazer no meu dia a dia, contribuintes de processos não inflamatórios, para a gente tentar diminuir essa inflamação, tá bom? Se você gostou dessa informação, se foi útil para você, sinta-se à vontade para compartilhar e para se inscrever no canal e ficar atento às novas orientações.